assim, ó, sumiu. Quer dizer, toda hora a gente tá atraindo as coisas. Só que eu não estava consciente. E aí eu acabei de ser cético com vocês e aí eu quero fazer a pergunta para vocês agora. Como é que eu volto a acreditar de fato? Eu preciso de um resultado? Porque assim, é o que eu tô buscando. Eu tô buscando um resultado pra dizer assim, tá, a lei da atração tá funcionando de novo pra mim. Porque assim, ó, faz muito tempo que eu não tenho, digamos que a noção de que eu quero realmente atrair aquilo. Eu só tô vivendo minha vida e atraindo o que eu quiser, sem ter a noção do que eu tô querendo. Só que esses dias aí eu dei a ideia da pena, né, que tu citou, e eu tô querendo esse sinal. Que tu me ajudou também na questão de visualizar outras coisas, não só aquilo que eu quero. Então, o que eu quero de vocês? Eu queria uma ajuda, de verdade, pra mim. E para as pessoas também que estiverem assistindo e que ficaram um pouco cética da vida, cética na questão da lei da atração. Como é que eu volto a acreditar? Eu digo assim, que é importante a fé e acreditar, né? Quando a gente já tá duvidando, a gente já tá botando um "se" ali no caminho, já vai bloquear o negócio, já vai bloquear o processo. Então, você não vai conseguir atrair mesmo, porque você tá se auto-sabotando. Então, você tem que realmente acreditar que aquilo é possível, que os sinais estão aí, que eles vêm pra quem acredita e tem fé que acontece, que é real. Quando a gente larga isso, fica meio difícil a gente voltar a receber sinais, porque a gente já tá fazendo aquilo na dúvida. Será que vai vir? Será que eu vou receber aquilo? Quando a gente coloca o "se" e o "será" na frente das coisas, a gente já tá questionando, a gente já tá duvidando. Então, a gente precisa ter confiança que aquilo vai vir, independente da forma que vai vir. Como tu disse ali, a lei da atração, ela é positiva, mas o que eu estou pedindo? O que eu estou querendo, né? Então, nem sempre aquilo que você também quer e pede é o que você precisa naquele momento. Então, a gente também precisa ter consciência disso, né? Nós vamos receber aquilo que nós estamos trabalhando no nosso merecimento, né? Naquilo que a gente está Enfim, a gente também nem tudo que a gente pede, a gente vai receber. Ou vai receber da forma como espera. Por isso, a questão de ser específico, né? De detalhar aquilo que a gente deseja. Então, a gente precisa ter consciência também que nem tudo que a gente está pedindo talvez seja um momento para a gente receber, porque a lei da atração, ela funciona, né? Claro, a gente já viu vários relatos de várias pessoas que realmente tem muitos casos que deram certo, que funciona. Só que será que é o momento para a gente receber aquilo? O que a gente está fazendo para receber aquilo? Né? Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso conta. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso também, né? É que às vezes as pessoas pensam que é só assim, eu quero isso, então eu vou ficar aqui sentado que vai cair do céu. E não é assim que funciona, a gente precisa movimentar. Então, né, se eu preciso de mais dinheiro, eu preciso fazer movimentos que me levem a ter mais dinheiro também. Não é só ficar em casa sem fazer nada esperando que o dinheiro caia do céu, né? Tenho até um exemplo bem legal que foi meu mesmo, assim, um tempo atrás, quando eu comecei com a lei da atração, eu tinha uma mentora, uma professora de uma técnica que ela fez umas sessões lá para manifestar dinheiro. Daí eu pensei assim, já vou pedir tantos mil lá, porque já que eu tô pagando, eu já vou, né, exagerar. Mas na hora eu pensei assim, nunca que eu vou conseguir isso aqui. Mas mandei mesmo assim. Passou ali 2 dias, o meu banco me ligou. Eu duvidei na hora, mas eu mandei. O meu banco me ligou me oferecendo um empréstimo exatamente naquele valor. Daí eu achei engraçado, porque, né, eu não queria o empréstimo, né, eu queria o dinheiro. Mas eu duvidei na hora. Mas mesmo assim veio pra mim de outra forma, que eu não era que eu queria, né, também não especifiquei como que eu queria. Então, assim, quanto mais específico, mas ao mesmo tempo fazer movimentos também. E eu sempre digo para a pessoa que está começando com a lei da atração, ela começar com pequenos passos. Não adianta, igual eu, né, querer manifestar uma coisa que eu já achava que não era possível. Então, assim, eu sempre digo assim, começa hoje pedindo um presente para o universo. Universo, hoje tu me presenteia de uma forma mágica. Daqui a pouco alguém vem te dar um chocolate, tu chega lá, tem um presentinho, uma coisa, sabe? Tu vai encontrar uma moeda na rua. E aí depois tu vai aumentando, porque daí tu vai ganhando confiança. Tu vai vendo que a coisa acontece. Eu comecei assim, com pequenas coisinhas. Às vezes eu tava em casa assim, podia alguém me dar um bolo de chocolate hoje? Daqui a pouco do nada aparecia alguém com um bolo de chocolate, eu manifestei. Então, assim, coisinhas pequenas que tu vê que são possíveis. E aí sim tu vai ganhando confiança e aí tu vai aumentando os teus pedidos, né?
Perfeito. Nós temos casos de clientes que chegaram lá e falaram, mas eu não consegui. Eu falei assim, tá, mas qual movimento que você tá fazendo para conseguir isso? Você tá saindo do lugar? Você tá fazendo alguma coisa para alcançar esse objetivo? Ah, não! Então, vai ser meio difícil, né? Você tem que fazer um movimento. Sem movimento também não tem como você conquistar o que você deseja. Sim, exatamente, é o que a Jéssica falou, né? Sim. Eu quero receber um presente. Tá, mas tu conversa com as pessoas, tu tem um convívio com outras pessoas? Nada adianta, né? Talvez até adiante um pouco. A lei da atração vai encontrar um caminho. Mas se tu não estiver lá, né? Eu quero, agora, de verdade, eu quero um tutorial na minha mesa. Eu sei, tá, tutorial passo a passo, vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas se vocês pudessem especificar um passo a passo de como vocês fazem para atrair. Eu penso primeiro, eu agradeço, eu sinto, eu escrevo. O que vocês fazem? A gente tem lá no espaço uma técnica que a gente indica para todos os clientes que a gente faz, que é o mapa dos sonhos. Que eu faço ele de forma escrita. Então, eu separo todo mês. Geralmente, eu tiro meu momento de conexão. Eu gosto de acender uma vela, por exemplo. E eu vou lá e eu escrevo tudo que eu quero para aquele mês. Então, eu separo na parte de família, de viagem, de trabalho, de eu comigo mesma. E eu vou lá e coloco tudo que eu quero para aquele mês. E eu tento visualizar e colocar com os maiores detalhes possíveis. Desde coisas simples a coisas mais elaboradas, né? Eu quero ler 2 livros por mês, eu quero cortar o cabelo, eu quero atrair um parceiro novo de trabalho e tento visualizar da melhor forma possível. E uma das coisas que eu faço também todos os dias, que a gente estava falando ali, que é a gratidão. Então, todos os dias eu tenho um exercício que eu passo para os meus clientes também, né? Fica a dica. Que é a gente praticar a gratidão, mas a gratidão fora da caixinha. Porque às vezes a gente vai no automático, né? Agradeço que eu tenho a minha casa, um alimento, o básico. Então, assim, eu sempre revejo o meu dia. Então, eu agradeço 3 pessoas que eu encontrei no meu dia. Que pode ser, porque senão a gente fica só agradecendo pela família, né? Então, 3 pessoas que passaram pelo meu dia, 3 situações boas no meu dia e 3 situações que não foram tão boas, mas eu aprendi alguma coisa com elas. Então, assim, eu agradeço pelo porteiro lá que foi simpático comigo quando eu cheguei em tal lugar. Eu briguei lá com o meu chefe, mas eu aprendi que eu não devo também, né, às vezes, responder de tal forma ou fazer aquilo. Eu aprendi que eu não devo ser igual a ele, enfim. Então, isso faz tu ver o teu dia de forma diferente também. Esse é o meu ritual diário. E o mapa dos sonhos eu faço mensalmente. O que é esse mapa dos sonhos? Tem gente que faz de forma visual, como a Karen falou ali, de fotografias. E eu faço de forma escrita. Então, eu pego um papel e eu vou lá e separo várias áreas. Isso eu faço geralmente no dia 1º de cada mês. Tem gente que gosta de fazer a cada 6 meses, a cada 3. E aí eu vou lá e digo assim, eu quero esse mês viajar para tal lugar, de tal dia a tal dia. Eu quero cortar meu cabelo. Eu vou separando por áreas, família, saúde, eu comigo, trabalho. E eu vou especificando o que eu quero naquele mês para cada coisa. Entendi. Esse é o mapa dos sonhos. É como se eu visualizasse e fosse colocando no papel. Legal, isso parece ser mais palpável para mim. Eu gosto de visualizar as coisas. Os nossos clientes preferem esse também. E tu, Karen, como Eu é que tu gosto faz? de montar as imagens, né? Eu adoro visualizar assim as imagens. Então, vou lá na internet, pego assim, sei lá, a pessoa fazendo atividade física, correndo. Então, assim, não, vou fazer isso esse mês, vou me dedicar a isso. Então, eu pego as imagens e vou recortando, assim. Eu quero, não, esse mês eu quero viajar para tal lugar. Então, eu pego a imagem daquele lugar e coloco. Eu vou na tela do celular. Eu sou da tela do celular, né? Eu não gosto muito da parte escrita, como ela faz. É algo que eu indico para os meus clientes, porque tem muita gente que gosta. Mas eu sou muito do visual, assim. Eu gosto de ver, eu olho ali um tempo, sinto aquilo, né? Que está acontecendo, que eu estou realizando. Um restaurante que eu quero ir, por exemplo. Então, eu vou colocando ali, vou montando um mapinha de imagens, na verdade. E coloco na tela do meu celular. E a prática da gratidão também, né? Que é algo que eu também coloco todos os meus dias. Eu vou falar sobre a gratidão, mas eu quero saber do seguinte. Que eu tenho um relato muito bom da gratidão. Nossa, de verdade, me ajudou demais. Demais, vocês não têm ideia. Mas enfim, depois eu conto. E também tem a parte do sentimento lá que eu ainda vou falar pra vocês, tá? Vai chegar o momento. Segurando o público, né? É o seguinte. Vocês ficam revendo esses sonhos de vocês, né? Essas vontades de vocês todos os dias? Vocês pensam nele de manhã, de noite? Porque eu já vi gente falando assim, ó. Pede, acredita, sente que já recebeu, mas deixa ele.
Exatamente, que é o efeito Zé Não que a Jéssica falou. Quando a gente fica muito ali em cima, né? Desejando aquilo, querendo, a gente já tá se auto-sabotando, né? Então, tem isso. Você pode ali olhar, que nem eu ligo a tela do meu celular, eu olho, beleza. Tá ali. Não, eu não fico ali, não, eu quero. Você pode tirar ali, eu vou olhar por 1 minuto ali aquela imagem, vou sentir, né? Como o caso do carro. Tá tudo bem. Só que você não pode ficar ali, né? O dia todo focado naquilo. Não, tem que soltar, entregar e confiar, né? Então, é isso. Não fica ali, porque senão você vai auto-sabotar o processo e cai no efeito Zé Não, que ela mencionou. No meu caso, eu escrevo no início do mês. E daí, no outro, quando passa um mês ali, eu volto lá e vejo o que eu já consegui. Geralmente, a metade das coisas a gente consegue. Eu não fico lendo. Então, tipo assim, eu vou lá, escrevo tudo, sinto, faço meu ritual ali com a vela. E daí, eu vou tentando todo dia praticar a gratidão, né? Que é o que eu faço todo dia. Que é a minha forma de elevar a frequência também. Quando você é grato, você atinge uma frequência muito alta. Então, você não olha para o que tá faltando, você olha para o que você já tem. E quando tu olha para o que tu já tem, tu consegue conquistar muito mais coisas. Então, depois, no final do mês, eu vou lá, quando eu vou fazer o próximo mês, vejo o que eu conquistei, algumas coisas eu passo pro próximo mês, né? E vou continuando ali aquele ritual. Sim. Eu quero falar sobre o sentimento agora. Ele é meio delicado de falar, mas eu espero que o público entenda e que vocês entendam também. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa sentir aquilo de uma forma incrível, né? De chegar a arrepiar. Então, em alguns momentos, eu já vi na internet, tá? Isso que eu tô falando agora. A gente tem que pedir as coisas que a gente quer naquele momento onde que a gente tá mais feliz. Incrivelmente feliz. E quando é que a gente tá incrivelmente feliz? É quando a gente tem um orgasmo. Pois é, eu sei, do nada eu falei uma coisa que parece não fazer sentido. Mas isso é uma das coisas que eu mais fiquei pensando na minha vida esses últimos tempos. Assim, ó, um momento onde que a gente tem um pico dopaminérgico gigante é no orgasmo. Na parte onde que tu tá tendo relação física com alguém. Porque ali não é uma troca sozinho. É uma troca com outra pessoa. Uma pessoa boa, uma pessoa incrível. Seja ela o namorado, ou namorada. Então é nesse momento onde que eu acredito que a maioria das pessoas estariam desperdiçando uma chance muito grande de pedir aquilo. Claro que ali no momento a gente tem que estar no momento, né? Mas para vocês, eu sempre quis perguntar isso para alguém, porque eu via nos podcasts, eu via nas coisas, eu não tinha a capacidade de perguntar para outra pessoa, porque eu estava ali assistindo, né? Faz sentido isso? Além disso, eu consigo pedir... Não, eu vou esperar vocês responder essa, porque depois é um sentimento ruim, aí não vai caber na pergunta. Faz sentido isso? Assim, eu nunca estudei especificamente sobre isso, mas no meu ponto de vista faz sentido, porque a energia do sexual é uma energia criativa. Ela tem muito poder de criação. O próprio sexo em si também gera, né? Às vezes a criação, é esse poder de conexão com outra pessoa e gera vida, né? Então é um poder criativo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que faz sentido sim, porque é um momento também que o teu organismo, ele tá produzindo certos hormônios ali também que elevam a nossa vibração, né? Então, eu acho que faz sentido. Nunca estudei, nunca me aprofundei sobre, mas eu acredito que sim. Ah, legal. Perfeito. Agora deixa eu fazer a pergunta do sentimento ruim. A minha esposa, ela gosta muito da lei da atração também. E a mãe dela também. Só que a mãe dela fala uma coisa meio contraditória pra mim. Que é assim, ó... Quando a mãe dela sentia raiva, ela ficava pensando em dinheiro. Porque o sentimento de raiva, ele é tão forte que pode ser que atrai aquilo. Faz sentido também usar sentimentos não ruins. Porque a raiva, de certa forma, olhando para a parte psicológica, ela tem uma função no nosso organismo, no nosso mental. Mas faz sentido a gente utilizar todos os sentimentos, até porque cada sentimento tem uma vibração, uma frequência, como vocês falaram. A frequência mais baixa, ela também vai chamar alguma coisa. Eu posso usar em algum momento de estresse, algum momento de raiva, para que eu consiga atrair alguma coisa? O que vocês acham? A raiva, ela tem dois lados, né? Ou tu usa aquele impulso da raiva para destruir, ou tu usa aquele impulso para criar. E, geralmente a gente usa para destruir, né? Porque a gente quer, às vezes, né, extravasar um pouco. Então, é possível sim, né? Lembrando que o problema é quando fica muito tempo naquilo ali. Então, a raiva existe, ela é um sentimento, a gente não pode fingir que ela
mas é possível. É a forma como tu canaliza aquela energia, né? Exatamente. E olha só, eu tenho uma. Eu sempre fiquei pensando muito sobre a forma como que eu penso, a forma como que eu mentalizo as coisas, né? Eu sempre cuidei muito da minha mentalidade. Mas eu tenho uma dificuldade em alguns momentos onde eu estou muito estressado, trocar essa vibração de estressado por alguma coisa, com raiva de algum acontecimento. Por exemplo, às vezes meu gatinho lá, ele sempre bem louco, tem 4 gatos em casa. Você já sabe a loucura que é lá, né? E os potinhos ficam no chão. Eu também estou facilitando para eles fazerem bagunça também, né? De gato a gato, vai fazer o que eles querem. Às vezes eles saem naquele corridão, batem nos potinhos, ficam, meu Deus do céu, vai pegar na mão assim, porque aí depois jogar fora. E aí eu fico naquele estresse rápido, mas é só um exemplo. Aí depois, sabe o que é pior? Que depois vem aquele nível de estresse, né? Esse estresse vem um outro, vem um outro. Mas como é que eu troco essa frequência? Porque eu não consigo. Eu sei que, ouve uma música e tudo mais, mas, cara, naquele momento, a única coisa que eu quero é sentir estresse. É uma loucura, parece que tá dentro de mim. O que eu posso fazer? Eu acredito que todos os sentimentos, todas as emoções precisam ser sentidas. A gente não precisa estar bloqueando a emoção. Como a Jéssica falou, é a permanência numa emoção, num sentimento que a gente precisa policiar. Né? Eu estou triste. Eu estou o mês todo triste. Não, hoje eu estou triste. Tudo bem, hoje foi um dia ruim, tá tudo bem eu sentir o que eu estou sentindo. Amanhã eu vou mudar, ou hoje mesmo eu vou mudar esse sentimento, mas eu vou me permitir sentir aquilo. Porque quando a gente vai bloqueando as emoções, automaticamente nós acreditamos na psicossomática. Então, as emoções vão ficando ali acumuladas, isso vai afetar o nosso físico em algum momento. Então, nós precisamos transbordar também essas emoções, né? O nosso espaço justamente é para isso, que as pessoas vão lá, elas se permitam sentir aquilo que elas estão sentindo. Nós não podemos bloquear. Eu acho um erro bloquear emoções, porque uma hora vai transbordar e vai refletir de alguma forma. E em último estágio vai refletir no nosso físico, através das patologias. Então, é importante sim sentir emoções. Eu não vou pelo caminho que nós devemos ser perfeitos, porque nós não somos humanos. Nós temos as emoções, elas querem nos mostrar alguma coisa, então cada emoção ela vai nos mostrar alguma coisa que a gente precisa olhar, acolher, sentir e ressignificar. Então, eu não vou muito nessa linha de que, opa, eu tô sentindo isso, meu Deus, eu não posso sentir isso. Não, tá tudo bem, você pode sentir, você é humano. Então, eu tenho muito essa ideia, assim, se permita sentir as suas emoções. Não precisa ficar bloqueando, o problema é a permanência. O problema é quando a gente acaba deixando isso influenciar nas nossas relações que a gente tem com as pessoas, né? Eu sou muito cuidadoso com isso, com a minha esposa, né? A gente se dá muito bem. Pra vocês terem ideia, até hoje a gente nunca brigou. E a gente tá há quase 2 anos. A gente nunca discutiu. Porque a gente tem uma mentalidade muito boa, né? E eu adoro ela. Eu não vou ficar falando dela, senão eu vou chorar. Eu sou muito sentimental nessa parte. Tanto que eu tenho ela aqui, ó. Ela junto com a Rabeninha. E a gente tem um filho, eu tenho que atualizar esse daqui agora. Enfim, eu gosto de falar dela, desculpa. E aí, o que acontece, né? Isso me lembrou do meio ambiente. Do ambiente que a pessoa está. Se eu sou uma pessoa que quer muito atrair as coisas, só que eu tô vivendo numa família ou num relacionamento onde que a pessoa tá triste, tá amargurada, eu sei que o exemplo arrasta. Mas até arrastar vai demorar muito tempo, às vezes, né? Eu vou ter uma dificuldade para conseguir atrair essas coisas justamente por causa do meu ambiente. Como é que eu consigo mudar esse ambiente? É também através da lei da atração? Ou é uma conversa? O que vocês podem olhar para esse lado e pensar, tu poderia olhar para esse lado ou fazer isso? Eu já indicaria uma limpeza energética para o ambiente, né? Tá. Você já ouviu falar sobre isso? Nunca ouvi. Podemos tocar no assunto. A gente troca energia o tempo todo com pessoas, com situações, com ambientes. Provavelmente tu já chegou num lugar e sentiu que tinha alguma coisa de errado lá, por mais que a pessoa te tratou bem,
sai pesado, fica meio estranho. Bocejando. É porque aquele ambiente, ele tá pesado. Então, pessoas que moram lá, às vezes, é um pouco mais difícil de lidar, ou, né, ou são aquelas pessoas que reclamam muito, que tem. Alguma coisa acontece ali. E quando você faz uma limpeza energética de ambiente, automaticamente melhora um pouco aquele clima. Às vezes a pessoa não vai mudar o hábito dela, mas pode ser que por uns dias ela fique um pouquinho melhor. Então, automaticamente reflete nos moradores e em quem vai ali. E aí, o principal objetivo é tu tentar se blindar e deixar com os outros os problemas que são deles, né? Que é bem difícil, porque geralmente a gente quer mudar as pessoas. E, na verdade, a gente precisa respeitar as escolhas de cada um. Então, se ela acredita que a vida é aquilo ali, né? Enfim, a gente tem que tentar não se deixar levar por aquilo ali. Por mais difícil que seja. E a gente muda os outros com exemplo também, né? E leva tempo. Eu digo assim, quando tu muda a tua energia, você pode não falar nada.